Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ellen, sou especialista em inovação e tecnologia, eu faço mestrado na UFPR. Eu estou na fase da dissertação, então já concluí todas as minhas aulas e agora eu vou começar a escrever a minha dissertação de mestrado. E a minha dissertação de mestrado, ela é sobre proteínas alternativas. Agora, nessa fase do mestrado que eu tenho que ler muito material sobre o que é proteína alternativa, sobre como que ela influencia na natureza, na matança animal ou não, na degradação do solo ou não. E aí, eu achei muito interessante compartilhar essa minha pesquisa com vocês. Eu acho que tem muita gente que gostaria de entender melhor como que funciona a questão das proteínas alternativas, como que elas podem estar substituindo a carne animal, por exemplo, como que funciona o sistema de produção dessas proteínas e como que elas influenciam na vida animal, na natureza, no ecossistema, na sustentabilidade. E eu acho que a sequência de artigos que eu vou ler, ela vai ser muito interessante e eu não queria ficar com isso só para mim. Como é um assunto muito polêmico, eu acho que vai gerar muita filosofia. Acho que as pessoas vão acabar filosofando muito sobre isso, da mesma forma que eu também hoje estou pensando sobre o assunto. Como pesquisadora, eu não posso ter uma opinião formal sobre isso antes de terminar o meu projeto. Então, eu ainda não tenho uma opinião e eu não vou exercer a minha opinião sobre o assunto durante essa série, né, esses vários vídeos que eu pretendo fazer. Por isso, eu quero que vocês saibam que eu vou ser o mais neutra possível e tudo que eu vou trazer para vocês é o que está escrito nos artigos. Não é uma opinião minha sobre o assunto, mas eu quero muito que as pessoas interajam e falem suas opiniões nos comentários e pensem sobre o assunto. Eu acho que a gente não pode ter uma opinião inicial sobre qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que pensar sobre. Então eu quero que vocês construam comigo essa opinião. Deixem a cabeça bem aberta. Vou passando para vocês tudo que eu for lendo e vamos tentar no final da série formar uma opinião sobre o assunto, sobre o que a gente acha das proteínas alternativas de fato e se elas realmente são benéficas para a natureza, para o ser humano, enfim. Tá certo? Então eu vou começar a passar esses artigos para vocês, vou ler os artigos com vocês e aí a gente abre um espaço de debate ali nos comentários que eu acho que vai ser bacana. Então, pessoal, vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Eu vou ler o título do artigo, todas as informações sobre o autor e a bibliografia dele, sempre vocês vão ter aqui embaixo, eu vou deixar para vocês, se quiserem pesquisar. Eu não vou entrar no mérito de quem é o autor, quem não é, até porque os nomes dos autores às vezes são muito complicados, então, né, não vou falar o nome do autor errado, mas vocês podem pesquisar depois, né, pela referência bibliográfica que está aqui. O título desse primeiro artigo é Separar a carne do animal, abate e seus impactos sobre relações entre humanos e animais. Eu sempre vou ler trechos para vocês, né, do resumo, introdução e conclusão, porque é assim que a gente faz na pesquisa acadêmica, quando a gente quer procurar artigos relacionados à nossa pesquisa. Então, vamos começar. O abate coloca o debate sobre o que é aceitável fazer aos animais em um patamar extremamente baixo. Recentemente, houve um investimento considerável no desenvolvimento de carne cultivada em laboratório, um processo alternativo de produção de carne e que não requer a criação e o abate de animais, utilizando, em vez disso, células musculares cultivadas em um bioreator. Então, esse é um negócio muito interessante, porque quando vai fazer essa produção de carne animal, a gente já tem tecnologia suficiente hoje para só extrair. Por exemplo, eu não preciso matar uma vaca para que ela possa gerar carne cultivada. Eu consigo só extrair algumas células dela, se ela vai continuar viva, e eu faço a reprodução dessas células dentro de um bioreator. Então, é super interessante isso. Então, discutimos os impactos da carne cultivada em laboratório e da carne à base de plantas sobre interações humano-animal e a partir das perspectivas do bem-estar e dos direitos dos animais, com foco em cenários de produção industrial de carne. O que é interessante que eu vou
começar a entender melhor agora, é que até hoje, até o que eu sei, a gente não consegue produzir carne em escala. Então, essa produção em bioreatores, ela é muito difícil, ela demora muito. Então, a gente não consegue escalar essa produção para que a gente possa fornecer carne cultivada para toda a população. Então, isso é um gargalo desse sistema e que ainda não tem uma solução. Mas a gente vai lendo agora as pesquisas recentes e vai entender melhor se tem alguma solução mais próxima da nossa realidade. Nossa hipótese aqui, então, nossa hipótese é que a inserção da carne cultivada em laboratório no mercado global de carne pode aliviar o sofrimento dos animais de criação e potencialmente restaurar recursos para a fauna selvagem. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre o polvo, né? Que é muito difícil cultivar o polvo em cativeiro, porque ele acaba se suicidando. Então, isso fez com que eu pensasse umas 3, 4 vezes antes de comer polvo, né? Porque é muito complicado, né? O bichinho sofre muito, então eles têm sempre que capturar eles na natureza e causa um sofrimento pro bichinho, porque em laboratório, né, que é um ambiente mais cultivado, ele fica maluco e ele se suicida. Complicado, né? Utilizamos uma estimativa conservadora da contribuição de carne cultivada em laboratório para o mercado global de carne no ano de 2040, para analisar as consequências que as relações humano-animal, tanto para animais selvagens quanto para animais domésticos de criação. Discutimos os possíveis efeitos de um processo de domesticação de células animais, interiormente descrito como a segunda domesticação sobre as relações humano-animal. Consideramos seu potencial para reduzir o impacto das mudanças demográficas humanas e do uso da terra sobre a vida animal, e, em particular, se haveria maior disponibilidade de biomassa e de terras livres para animais selvagens. Então, eles querem entender nessa pesquisa se a gente, usando a carne cultivada nesses bioreatores, a gente consegue liberar mais espaço para os animais ficarem livres, né, desses espaços que hoje são de cativeiro para animais, né, para abate. Prevemos uma redução significativa do sofrimento animal devido à diminuição do número de animais envolvidos na produção de alimentos e que justifica a adoção da carne cultivada em laboratório sob perspectiva utilitarista. Para a produção convencional de alimentos de origem animal, que permanecer, é necessário considerar quais sistemas de alto ou baixo bem-estar animal serão mantidos e o impacto da inovação e do bem-estar médio dos animais de criação. Além disso, parece provável que haja menor aceitação da necessidade de sofrimento animal no sistema de produção quando a produção de carne for desassociada à criação do abate de animais, com base de uma perspectiva deontológica da ética animal. Como consequência, prevê-se a mitigação de barreiras relevantes à proteção animal e ao reconhecimento dos animais como sujeitos de direito perante a legislação. Assim, o desenvolvimento de carnes alternativas pode estar relacionado a uma mudança significativa em nossa relação com animais não humanos, com benefícios maiores de efeitos imediatos. Então, pessoal, vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Então, eles estão dizendo aqui que eles acreditam que haverá uma redução significativa do sofrimento animal devido a essa diminuição de animais envolvidos na produção de alimentos, e que aqueles animais que continuarem, né, na cadeia de alimentação, então eles precisam ser incorporados a um sistema onde eles têm um mínimo sofrimento durante sua criação, né? Então, eles falam que eles acreditam que vai mitigar as barreiras relevantes à proteção animal, então, e ao reconhecimento dos animais como sujeitos de direito. Então, essa é a ideia dos autores sobre esse assunto. Agora, na parte da introdução, então, ele vai falar sobre meio que uma linha do tempo, iniciando ali pelas primeira fase do melhoramento genético, que até o
cita que o homem seleciona para o seu próprio bem, né? Então, nessa época, que é 1865, o melhoramento genético seletivo estava se tornando amplamente utilizado na agricultura. Depois veio o evento da inseminação artificial, que permitiu que os machos fertilizassem milhões de fêmeas, né? Um macho, 1 milhão de fêmeas ao mesmo tempo, através dos embriões. E aí ele vai falar que nas últimas décadas a técnica para contornar completamente o animal na produção da carne tem sido desenvolvida por meio do cultivo das células musculares in vitro, que traz consigo um conjunto diferente de questões posicionamentos éticos. Ele vai falar sobre a carne cultivada. Ele fala aqui que o principal incentivo para o desenvolvimento de métodos mais eficientes na produção da carne reside na expectativa de que a população humana cresça para 9,1 bilhões até o ano de 2050. Então, é uma população muito grande, e como que a gente vai alimentar toda essa população, né? Então, é aliado ao aumento da prosperidade, que por sua vez impulsiona maiores gastos com alimentação. Esse crescimento exige que a produção anual de carne aumente substancialmente para 470 milhões de toneladas. A necessidade de aliviar a escassez de alimentos e da pobreza sugere que a maior intensificação do sistema de produção animal, que frequentemente está associada a condições precárias de bem-estar animal. Contudo, mesmo com o desenvolvimento de tecnologias incrementais para a intensificação da produção, o ganho necessário para a produção futura da carne proveniente da agricultura pode não ser alcançado. Além disso, 48 autores de instituições relevantes dos níveis nacional e internacional assinaram a declaração de que tecnologias futuras de inovação sistêmica são cruciais para aprofundar a transformação do sistema alimentar nesse ciclo. Portanto, a cultura dos sistemas convencionais de produção de carne parece fundamental. As respostas a essas situações estão sendo plenamente consideradas, visto que recentemente houve um grande esforço de investimento no desenvolvimento de alternativas à carne à base de células animais e plantas. Ele vai contando, né, todo sobre esse desenvolvimento que está sendo tendo através da carne cultivada. Ele fala que, além dos benefícios éticos da relação aos animais, vantagens adicionais à substituição da carne convencional por alternativas sem abate são evidentes. Então, o que ele está falando aqui é bem interessante, porque quando a gente vai cultivar a carne, a gente acaba essa carne cultivada ela acaba sendo muito mais saudável, porque você consegue controlar como ela vai ser. Então, a quantidade de gordura que ela vai ter, quantidade de fibras, ela não vai ter nenhuma doença animal, né? Porque os animais eles transmitem muitas doenças através da carne. Então, ele acaba sendo bem mais controlado, bem mais seguro esse processo de cultivo de células. Então, ele é bem interessante nesse quesito, é isso que ela está falando aqui. Aqui esse próximo parágrafo, ele fala exatamente o que eu falei, que os ganhos ambientais gerais da redução do consumo de carne convencional também são evidentes, visto que os efeitos negativos dos produtos de origem animal de maior impacto geralmente superam a dos substitutos vegetais. Além disso, espera-se que a produção da carne cultivada em bioreatores fechados seja mais robusta em termos climáticos em comparação com a carne convencional, melhorando a segurança alimentar, que, consequentemente, é um dos fatores que impulsionam o seu desenvolvimento. Os ambientes bioreatores fechados também podem contribuir para a redução de uso de antibióticos durante o processo de produção de carne, com um problema significativo na produção convencional devido ao desenvolvimento de resistência a antibióticos. Então, isso é bem interessante, né? Porque como vai ser uma carne cultivada e controlada, você não vai precisar ficar medicando, né, os animais, e hoje a gente tem esse problema de que as bactérias estão cada vez mais resistentes aos antibióticos, né. Em relação à segurança alimentar e nutricional, uma consideração importante é que a carne é uma fonte de proteína e altíssimo valor biológico, perdendo apenas para proteínas do ovo e do leite. Então, a carne, ela não consegue ser substituída de fato, né?
E é importante que exista o consumo dela, só que as pessoas acabam não consumindo devido às suas crenças, suas questões éticas e morais, né? E aí, isso seria uma solução para as pessoas que têm essas filosofias de vida, né? Quanto substitutos vegetais requerem mais pesquisa e esforços para se aproximarem do valor nutricional dos aminoácidos da carne convencional como alimento para humanos. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai falar de, de proteína vegetal, vamos falar, por exemplo, de um bife de soja, ele acaba tendo muitos condimentos para que ele possa ter um sabor semelhante ao da carne, para que ele lembre isso, né? E também é uma solução hoje é o micélio, que é uma proteína de origem fúngica, né? Que é de fungos, né? O micélio é um fungo. E o micélio não tem sabor. Então, ele é interessante, diferente da proteína vegetal, que ela tem um sabor característico e precisa ser alterado. O micélio não tem sabor nenhum, e aí você consegue adicionar sabor a ele, né? Então, interessante. Mas é bem isso que ele está falando aqui, né? Então, acaba que precisa de muito estudo para trabalhar as proteínas vegetais, então, como a carne cultivada não teria essa necessidade de tanta pesquisa, esforço para se aproximar de uma carne, porque ela realmente é uma carne, né? E que ele fala um negócio que é muito, muito legal, que, além disso, a composição final pode ser personalizada, como, por exemplo, reduzir o risco de colesterol, utilizando principalmente ácidos graxos, poliinsaturados e monoinsaturados, que foi o que eu falei antes, né? Por fim, ambas as alternativas à carne oferecem risco praticamente nulo de doenças zoonóticas, já que os patógenos estão intrinsecamente ausentes no processo de produção, que também foi o que eu falei antes, né? Assim, os produtos cárneos inovadores tendem a reduzir significativamente o sofrimento humano e os custos financeiros associados às ações de prevenção e tratamento necessários às doenças bacterianas na cadeia produtiva da carne convencional, como as causas causadas por salmonela. E a doença da vaca louca, enfim, todas aquelas epidemias que tiveram que matar muitos animais que não puderam ir para consumo final, isso não teria esse problema, por isso que ele é muito interessante, né? Ao contrário de substitutos vegetais clássicos da carne, que utilizavam ingredientes vegetais integrais, como ervilhas e outros tipos de feijão, muitos dos novos análogos da carne à base de plantação estruturalmente semelhantes à carne, pois são construídos molecularmente. Mesmo diferindo da composição, esses substitutos preservam cartas de certas propriedades de atributos sensoriais da carne, como textura e sabor. Então, ele é bem interessante. Ele fala que o desenvolvimento da carne cultivada em laboratório e outras técnicas de agricultura celular podem, portanto, ser consideradas inovações disruptivas, ou seja, com potencial para remodelar diferentes setores da indústria de serviços. A gente fala que a disrupção ela meio que mata outros negócios, né? Por isso que a gente, dentro da inovação, a gente sempre diz que se você tem um negócio, é importante que você encontre a inovação disruptiva que vai matar o seu próprio negócio, porque assim você ainda vai conseguir manter uma cadeia, um mercado, né? Então, a disrupção ela sempre mata outros negócios. Então, o que é uma inovação disruptiva? É algo completamente diferente daquilo que vinha sendo feito, que é completamente novo. E é muito difícil ter uma disrupção, mas realmente a carne em laboratório in vitro, ela é uma disrupção, né? Essas tecnologias também englobam os três atributos que definem as inovações radicais. Então, singularidade, daí ele explica, né, o que é a disrupção, a inovação radical. Singularidade, novidade e potencial para influenciar inovações futuras. Elas empregam processos únicos e inovadores para a produção de carne, ou seja, processos diferentes dos anteriores e atuais, que podem redefinir a tecnologia futura utilizada nas cadeias de produção de carne e agronegócio como um todo.
Em relação aos produtos de origem animal, essa disrupção pode depender da atitude dos consumidores em buscar aspectos além da qualidade do preço, incluindo aspectos éticos, como o bem-estar animal, impacto ambiental, carne, por exemplo. Então, ela fala aqui que, além de ser uma disrupção, ser muito bom e tal, o consumidor também vai acabar aderindo, né, esse tipo de carne conforme aquilo que ele entende que é importante para ele, né? Caso ocorra uma perturbação desse tipo em nossa cadeia alimentar, é provável que haja uma mudança nas relações entre os humanos e os animais, pois pela primeira vez será possível questionar o conceito de sofrimento, abate animal necessários para combater o consumo de carne. Então, a partir disso, se a gente sabe que pode produzir carne sem o abate animal, então a gente vai começar a refletir melhor sobre se temos ou não que matar animais. Isso que eu estou dizendo, né? Então, vamos à conclusão aqui da introdução, que é, nesse artigo discutimos que os impactos éticos de alternativas à carne convencional nas interações humano-animal, a partir de uma perspectiva animal, com foco em cenários de produção industrial de carne. Nossa hipótese, então a hipótese, né, foi que a inserção da carne de plantas cultivadas em laboratório no mercado global de carne pode aliviar o sofrimento dos animais de criação e restaurar parcialmente o habitat da fauna nativa selvagem, além de criar novas possibilidades para a ética e produção animal, uma vez que destaca a necessidade de conciliar o sofrimento e o abate de animais inerentes a práticas modernas de produção animal. Agora a gente vai lá na conclusão, para entender se aqui, conclusão, para entender se ele realmente chegou àquilo que ele estava, a hipótese deles, né? Então, o desenvolvimento de uma cadeia de produção de carne sem abate terá impactos práticos e éticos significativos em nossa relação com os animais não humanos, que vão além dos benefícios aparentes para os animais de criação. Isso é corroborado com os princípios utilitaristas, deontológicos e da ética de virtude aplicada aos animais. Considerando as muitas incertezas envolvidas, especialmente aquelas relacionadas à taxa de substituição, que depende dos níveis de aceitação das carnes alternativas por diferentes sociedades, a resolução dos desafios tecnológicos e a necessidade de transparência para evitar desvantagens significativas, é altamente provável que uma grande mudança disruptiva esteja no horizonte. Então, eles, né, estão falando aqui que eles chegaram, então, à conclusão que tem impacto realmente éticos significativos, mas que tudo depende, né, de como as pessoas vão entender isso e consumir, né? Não adianta ter toda uma pesquisa e uma indústria voltada a isso se não tiver consumo, né? Então é isso que ela está querendo dizer. Então existe esses desafios, né? E que precisa ter essa resolução dos desafios tecnológicos, que então é um problema de escala, que eu comentei com vocês antes, que existe esse problema de escala, a necessidade de transparência, então mostrar o que está sendo, o que acontece, como que essa cadeia ela existe, como que ela funciona. Mas se tiver tudo isso, aceitação, enfim, é uma mudança disruptiva que vai estar dentro desse horizonte, né? Os ganhos de recursos ambientais como terra, água, biomassa provavelmente serão muito significativos, né? Se tiver essa aceitação. Então, tudo depende se as pessoas vão aceitar isso ou não, se vão querer adquirir o produto, enquanto os custos de energia por quilograma podem permanecer altos para a carne cultivada em laboratório. Então, olha só, isso que é bem interessante que eles chegaram em conclusão, né? Então, usando a carne em laboratório, né, na produção da carne em laboratório, como ela está hoje, né? Porque a tecnologia ela vai se melhorando e vai mudando, né? Se tu pegar, por exemplo, um carro elétrico, quando o primeiro que saiu e o que tem hoje, o potencial de quilometragem que ele faz a mais, e enfim, como ele foi construído, o tamanho da bateria, então tudo mudou,
né? Então, a mesma coisa, conforme a gente vai estudando mais sobre a carne cultivada em laboratório, mais a gente vai melhorando a sustentabilidade dela. Mas hoje, então, o que que vai ganhar de recurso ambiental? Seria a terra, né? Porque é feito dentro do laboratório, então não precisa, não tem um desgaste da terra, água e biomassa, né? Mas a gente ainda tem um problema, né, com os custos de energia por quilograma, né, que continuam super altos. Então, vai precisar, porque o reator, né, reator consome bastante energia. Então, mais pesquisas serão necessárias para compreender as consequências das novas alternativas de carne para bem-estar dos animais de criação restantes, em uma vez que isso dependerá das pressões econômicas e das estratégias que serão adotadas na cadeia da produção da carne convencional. Então, quem faz pressão econômica? O consumidor, né? As pessoas, o governo. Então, se as pessoas começarem a exigir que querem esse tipo de produto, né? E houverem mais estratégias na cadeia da produção da carne convencional, então novas alternativas serão criadas. Por fim, carnes alternativas podem diminuir a dessensibilização em relação aos animais, já que as pessoas não precisarão tolerar certos tipos de sofrimento animais necessários para o consumo de carne. Assim, pode haver ganhos indiretos em termos de ética animal, como a liberdade de considerar os animais como um fim em si mesmos, não para a alimentação da gente, né? Então, o animal, que é isso que ela quer dizer, que esses não vai mais precisar ter o sofrimento animal e eles podem viver pela vida deles, né? Em liberdade, e não viver para que a gente possa consumir. Nossas relações com os animais não humanos podem estar prestes a mudar para uma relação mais respeitosa e de mutualística para benefícios de todos os envolvidos. Muito legal esse artigo, muito legal. Então, não esquece de curtir o vídeo, seguir a gente. Essa playlist ela vai crescer bastante, vão ser vários meses de estudo aí. Eu espero que vocês me acompanhem. Digam o que vocês pensaram do artigo, o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam. Lembrando sempre, gente, de ter respeito dentro dessa página, né, sobre o assunto. Eu sei que o assunto é muito polêmico, o assunto envolve quesitos religiosos, envolve questões morais, então é importante sempre ter o respeito na hora de expressar a sua opinião sobre a questão. Eu quero muito que a gente desenvolva uma opinião própria ao longo dessa playlist aí que eu tô criando, essa série de vídeos que eu vou começar a criar a partir desse, e que a gente só tenha uma opinião formada de fato no fim de todos esses vídeos, mas que o assunto é interessante, essa inovação, ela é uma disrupção, isso não tem o que a gente questionar, porque realmente é uma disrupção do mercado. Então, curte aí, segue a gente no canal, deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, o que que você quer ver, quais artigos. Se você tiver algum artigo muito legal que você queira que eu analise aqui, por favor, não deixe de me mandar, tá bom? Tchau!